Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas, dando sequência à nossa série de aula Código Penal, Lei Seca, leitura. E aí a gente vai exemplificando, trazendo alguma situação hipotética, algum exemplo aqui ao longo da nossa leitura. Vamos dar sequência, vamos falar então aqui, portanto, das penas, né, no Código Penal. E você é meu convidado, minha convidada a estar comigo nessa série de aula, tá bom? Não é inscrito, inscreva no canal, deixa um like no vídeo e compartilhe com os seus amigos nas suas redes sociais. E aqui, ó, concurso da Polícia Federal, publicado o edital, e você, claro, pode aproveitar a nossa leitura para facilitar aí o seu entendimento e a sua interpretação. Lei seca aqui do Código Penal. Vamos lá então para o nosso PDF, a nossa leitura. Estamos aqui no título 5. Título 5, vou deixar marcado aqui rapidamente. Vou marcar aqui a nossa... deixar a seleção. Ok. Título 5 das penas. Capítulo 1 fala das espécies de pena. Artigo 32. As penas são: inciso 1, privativa de liberdade; 2, restritivas de direito; e 3, de multas. Portanto, aí as espécies, né, os tipos de pena que a gente vai ver aqui na nossa série de aula, tá bom? Privativa de liberdade, restritivas de direito e de multas. Vamos então dar sequência aqui, falando então aqui na seção 1 das penas privativas de liberdade. Vamos entender o que se dá, né? Reclusão e detenção. Tem diferença? Vamos entender então aqui agora as penas. Vamos falar sobre a reclusão e detenção. Artigo 32 diz: a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência ao regime fechado. Redação dada pela Lei 7.209, de 11 de 7 de 1984. Então aí nós temos uma leve diferença, né? A pena de reclusão, então, ela deve ser cumprida no regime fechado, semiaberto ou aberto. Já a pena de detenção, ela deve ser cumprida em regime semiaberto ou aberto. É mais, vamos dizer assim, a pena de detenção ela é mais branda, né? Ela dificilmente o condenado vai cumprir ela em regime fechado. Então, pena de reclusão você vai cumprir fechado, e aí você pode ir progredindo, né, ao longo do tempo, semi-aberto e aberto. Já de detenção você não vai para o fechado, você vai iniciar ali já no semi-aberto e finalizar no aberto. Fechado? Beleza? Vamos entender mais sobre cada parte aí desse tipo, né? Fechado, semiaberto e aberto ao longo aqui da nossa série de leitura, beleza? Parágrafo 1 diz: considera-se regime fechado. Vamos lá aqui, o que é o regime fechado, né? Vamos entender como funciona o regime fechado. Bom, regime fechado é a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. A linha B. O regime semiaberto, a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. A linha C. Regime aberto, a pena é executada, né, a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Então, nós temos aí então o regime fechado, é a pena que o preso ele vai ficar no regime, no presídio, né, numa prisão de uma cadeia de média, né, complexidade, presídio ou prisão no regime totalmente fechado, né. Semiaberto vai ter a colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. No Brasil, na prática, isso aqui acho que aí é quase um sonho, né? Se existe é muito pouco, né? Eu particularmente confesso para vocês, não sei dizer se existe ou quantas tem. Eu sei que se existe é muito pouco, tá? Casa de albergado também é muito pouco. Então, na verdade,
Na prática, as pessoas que estão aí no semiaberto vão ficar em casa com a tornozeleira eletrônica. O semiaberto, em muitos dos casos, eles vão para prisão de segurança máxima, né? Em uma boa parte do Brasil aí, eles saem durante o dia e à noite ela é recolhida ao presídio. Grande parte acontece assim, porque não tem, né? Por alguma razão, o sistema, o governo não trabalha na ideia de. Eu acho que seria interessante, né? Eles, dentro dessas colônia agrícola, industrial, eles estariam produzindo, né? De repente, até para se sustentar e manter, diminuiria aí o custo do sistema prisional. Parágrafo 2º. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observando os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência ao regime mais rigoroso. A linha A. O condenado a pena de 8 anos deverá começar a cumpri-la no regime fechado. B. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8, poderá, desde o princípio, cumpri-lo no regime semiaberto. C. O condenado não reincidente, cuja pena seja inferior a 4 anos, poderá cumprir desde o início, portanto, irá no regime aberto. Então, para a pessoa, o condenado cumpri-la no regime fechado, então apenas a partir de 8 anos, né? 8 anos ou mais, vai cumpri-la no regime fechado. Vai começar a ser cumprida e aí ao longo vem uma progressão de pena. Mas a princípio ele começa no regime fechado, lá no presídio ou na casa de segurança média, né? No presídio. Aquele que é condenado, né? Que não é reincidente, que é primário, que está cumprindo uma pena de 4 até 8, ele vai começar lá no regime semiaberto. Menos de 4 anos, regime aberto. Parágrafo 3º. A determinação inicial de cumprimento de pena faz-se-á com a observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código, redação dada pela Lei 7.209, de 11/7/1984. Parágrafo 4 diz: o condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado com acréscimos legais, né, de multas, enfim. Seguindo com a nossa leitura aqui do Código Penal, dando sequência, regras do regime fechado. Vamos lá. Artigo 34 diz: o condenado será submetido, no início do cumprimento da pena, a exame criminológico de classificação para individualização da execução. Parágrafo 1º. O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e o isolamento durante o repouso noturno. 2. O trabalho será em comum dentro do estabelecimento na conformidade com as aptidões ou ocasiões anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da sua pena. Parágrafo 3º. O trabalho externo é admissível no regime fechado em serviços ou obras públicas. Regras do regime semiaberto. Artigo 35. Aplica-se norma do artigo 34 deste Código caput a condenação que inicie o cumprimento, o condenado que inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto. Parágrafo 1º. O condenado fica sujeito ao trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. 2. Trabalho externo é admissível, bem como frequência e cursos supletivos profissionalizantes de instrução de 2º grau ou superior. Regras do regime aberto. Vamos ver como funciona aqui, né? Artigo 36 diz: o regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. Parágrafo 1º diz: o condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou executar outras atividades autorizadas, permanecendo recolhido no período noturno e dias de folga. Ou seja, ele pode estar com a vida dele normal, trabalhando
sendo que à noite e nos finais de semana e dias de folga ele tem que ficar em casa recolhido, tá bom? Parágrafo 2º. O condenado será transferido do regime aberto se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou podendo não pagar a multa cumulativamente aplicada. Regime especial. Vamos entender aqui a questão do regime final, que a gente está chegando agora falando dele. Artigo 37. As mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, observados os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como no que couber o disposto neste capítulo. Direito do preso. Artigo 38. O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-lhe a todas as autoridades o respeito e sua integridade física e moral. Trabalho do preso. Artigo 39. O trabalho do preso será sempre remunerado, sendo-lhe garantidos os benefícios da Previdência Social. Então, se o preso trabalha, ele vai receber pelo seu trabalho, normalmente como a pessoa que está em liberdade, tá? Fazendo os devidos recolhimento e os benefícios da Previdência Social. Legislação especial. Vamos entender aqui, né? Artigo 40. A legislação especial regulará a matéria prevista no artigo 38 e 39 deste Código, bem como especificará os deveres e direitos do preso, os critérios para revogação e transferência do regime e estabelecerá as infrações disciplinares e correspondentes sanções, incluída aí pela Lei 7.209, de 11/7/1984. Superveniência da doença mental. Artigo 41. O condenado que sobrevém doença mental deve ser recolhido ao hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, a falta, a outro estabelecimento adequado. Detração. Artigo 42. Computa-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro, ou de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. Então, o que acontece? A pessoa ela é condenada, né? Vamos imaginar que ela cometeu algum delito, ela é pega em flagrante e ela vai presa, fica lá presa em uma espécie de prisão preventiva, né? Prisão flagrante, depois ela é convertida em preventiva, e aí a condenação dele vence depois de 4 ou 5 anos. Durante esse período ele está preso, 5 anos preso, e ele é condenado a, vamos hipoteticamente dizer, a 12 anos, né? E aí ele já ficou 5 anos preso. Aí, dependendo das condicionais que o juiz determinar lá, pode ser que ele tenha até cumprido além do que devia cumprir no regime fechado, vai depender da complexidade do crime, né? Então, que tem as progressões, e muitas das vezes, há alguns casos, a pessoa que é condenada a 12 anos, ele cumpre fechado, por exemplo, 4, né? Vamos imaginar aí uma ideia aí dele ter um terço, né, um sexto, enfim, ele pode haver ali, tem uma condenação inferior ao que ele cumpriu, então ele já passaria, já muda de regime, né, após a condenação ele já sai do fechado e já vem a cumprir outras medidas, né, o semi-aberto e quem sabe depois aí o aberto. Beleza? Seguindo, seção 2 das penas restritivas de direito. Vamos ver aqui como se dá aí as penas restritivas de direito. Penas restritivas de direito, então vamos lá a elas, né? Artigo 43. As penas restritivas de direitos são: primeiro, prestação pecuniária, incluída pela Lei 9.714 de 1998. 2. Perda de bens e valores. 3. Limitação de fim de semana. 4. Prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. 5. Interdição temporária de direitos. E 6.
limitação de fim de semana. E aí a gente vai ver aqui mais a respeito ao longo aqui da nossa leitura, tá bom? Artigo 44. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem a privativa de liberdade quando, parágrafo 1º, inciso 1º, aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou qualquer que seja pena aplicada se o crime for culposo. Segundo, o réu não for reincidente em crime doloso. 3. A culpabilidade, os antecedentes e a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicam, que essa substituição seja o suficiente, No caso, ao invés de ele cumprir a pena, ele vai cumprir essas alternativas, Aqui nós temos o parágrafo 1º que foi vedado, parágrafo 2º que traz: na condenação igual ou superior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por pena restritiva de direito, e se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direito e multa, ou por 2 restritivas de direito, ou seja, pode somar ali esses dos tipos de condenação, 3. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude na prática do mesmo crime. 4. A pena restritiva de direito converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade, a execução será deduzida o tempo cumprido da pena restritiva de direito, respeitando o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. 5. Sobrevindo condenado à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicar se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Conversão das penas restritivas de direito. Vamos ver aqui. Artigo 45 diz que, na aplicação da substituição preventiva do artigo anterior, procede-se na forma deste artigo, na forma dos artigos 46, 47 e 48. Inciso 1º. Parágrafo 1º. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima e seus dependentes ou entidade pública ou privada com destinação social da importância fixada pelo juiz, no não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação responsável civil, se coincidentemente os beneficiários. 2. No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. 3. A perda dos bens e valores pertencentes ao condenado dar-se-á ressalvada a legislação especial em favor do Fundo Previdenciário Nacional, e seu valor terá como teto o que for maior o montante de prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro em consequência da prática do crime. O parágrafo 4º vetado pela Lei 9.714 de 1998. Prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. Vamos entender como se dá então essa prestação de serviço. Artigo 46. A prestação de serviços à comunidade ou entidade pública é aplicável às condenações superiores a 6 meses
de privação de liberdade. Parágrafos 1º. A prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Parágrafo 2º. A prestação de serviço à comunidade dá-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres em programas comunitários ou estatais. 3. As tarefas de que se refere o parágrafo 1º serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de 1 hora de tarefa por dia do condenado, fixado no modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. 4. Se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo. Artigo 55. Nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Lei 9.714 de 1998. Interdição temporária de direito. Redação dada pela Lei 7.209 de 1984. Artigo 47. As penas de interdição temporária de direitos são: inciso 1º, proibição de exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como mandato eletivo. 2. Proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilidade especial, de licença ou autorização do poder público. 3. Suspensão de autorização ou habilitação para dirigir veículos. 4. Proibição de frequentar determinados lugares. E 5. Proibição de se inscrever em concurso, avaliação ou exames públicos, incluído pela Lei 12.550 de 2011. Limitação de fim de semana. Artigo 48. A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Redação incluída aí pela Lei 7.209 de 11/7 de 1984, parágrafo único. Durante a permanência, poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuída atividades educativas, portanto aí para os condenados. Beleza? Tranquilo? Falamos um pouquinho aqui sobre as penas, né? Sobre alguns tipos, como se dá, penas alternativas, aberto, semi-aberto, como se dá a situação. Lembrando, continuaremos aqui na sequência falando de multas, continuando ainda das condenações, né? Aqui na nossa série de aula do nosso Código Penal, Lei Seca. Essa é a leitura, né? Lei Seca, e aqui a gente está exemplificando, trazendo alguns pontos que pode compreender, que possa facilitar a sua compreensão na hora de resolver questões de prova, tá bom? Beleza? Se inscreva no canal, deixa um like no vídeo e compartilhe com os amigos nas redes sociais. Vamos e voltamos já com mais aulas. Até!